Está no ar, programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim, Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, aqui pela sua rádio SDS 93.3, a nossa rádio diocesana. Hoje, dia 4 de setembro de 2025. Eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, onde Deus quer convidar você a estar na sua presença, a entregar-lhe o seu coração, a sua vida, toda a sua história. E nesse pedido, junto ao nosso terço, nós vamos rezar também intercedendo pelos nossos irmãos, por aqueles que necessitam de nossas orações. Então recolha aí no seu coração todos os seus pedidos, as suas intenções, porque daqui a pouquinho a gente vai elevar a Deus as nossas preces. E também existe um recado de Deus para você no nosso programa de hoje, um recado do nosso Papa Leão XIV. Então não saia daí, porque Deus quer falar ao teu coração e derramar graça sobre graça na sua vida. Até as 9 horas da manhã você fica comigo e nós ficamos na melhor companhia, na companhia de Deus. Evangelho do Dia. E Deus quer falar ao teu, ao meu, ao nosso coração. Deus quer nos dar a sua palavra, as suas instruções, a sua direção. E como um bom Pai, um eterno e misericordiosíssimo Pai, Ele quer nos conduzir ao caminho da verdade, ao caminho do amor, ao caminho daquilo que Ele tem nos proposto como um caminho de santificação. E o Evangelho desta quinta-feira de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desse Evangelho de São Lucas que nós acabamos de ouvir, ele narra a pesca milagrosa e o chamado dos primeiros discípulos. Veja que Jesus encontra
Pedro, Tiago e João, após uma noite inteira de trabalho sem nada pescar. Podemos imaginar como eles não estavam cansados daquela noite fatigante, daquela noite de trabalho e talvez até frustrados porque não conseguiram pescar coisa alguma. Ao pedir que lancem as redes novamente, apesar do cansaço e da frustração, eles obedecem. E o resultado é surpreendente, como nós ouvimos no Evangelho, uma quantidade enorme de peixes a ponto de quase romper as redes. E diante desse milagre, Pedro reconhece sua pequenez, a sua miséria, mas Jesus o convida a não ter medo, pois a partir daquele momento seria um pescador de homens. Esse trecho do Evangelho, ele nos mostra que a vida cristã, a nossa vida, minha, sua, ela começa pela escuta e pela confiança em Jesus. Pedro, ele tinha experiência como pescador. Pedro, ele não era um pescador amador, porque ele vivia daquela profissão. Mas, no entanto, ele reconheceu que a palavra de Cristo tinha mais autoridade do que a sua própria experiência de longos anos. E quando abrimos espaço para o Senhor conduzir nossas decisões, nossas opções, mesmo no cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples e corriqueiras, Ele pode transformar nossa esterilidade em abundância, o nosso cansaço em alegria, a nossa fragilidade em santidade. E a atitude de Pedro, ela é essencial. Primeiro, ele reconhece sua limitação diante da santidade de Jesus. E depois ele deixa-se transformar por aquele chamado, por aquela vocação. E assim como acontece conosco, o Senhor também entra em nossa barca, entra em nossa vida, entra na sua vida. E Ele conhece as suas lutas, os seus fracassos, as suas frustrações. Ele conhece o seu cansaço. Talvez você esteja assim hoje, cansado de tanto lutar, cansado de remar contra a correnteza, cansado de lutar contra as forças do mal. Mas mesmo assim, Ele nos convida, Jesus nos convida a algo maior, a algo extraordinário, a algo que ainda nós não conhecemos. E no final, nós vemos que os discípulos, eles deixam tudo para seguir Jesus. E isso nos provoca a perguntar e a nos questionar: o que ainda me prende? O que ainda me impede de seguir a Jesus? O que ainda está me impedindo de seguir mais de perto o Senhor? E veja, meus irmãos, para finalizar essa reflexão, a pesca milagrosa nos recorda que os frutos da missão não dependem apenas dos nossos esforços, mas da obediência à palavra de Deus. Sejamos obedientes à sua palavra, a palavra do Senhor, aquela palavra de ordem para a nossa vida. Seja fiel, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Não desanime, continue, não desista da sua casa, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Não desista de você. Essa é uma palavra de ordem de Jesus para nós, para você, para cada um de nós que buscamos a Deus e queremos caminhar mais de perto com o Senhor. Faça como Pedro, mesmo abatido, cansado, frustrado, obedeça. Obedeça à voz de Deus que te conduz, que te guia e que te ordena a não desistir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E esse é o momento de nós elevarmos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, rezar o nosso terço. Deus, Ele quer nos dar a vitória. Sim, uma vitória que é dele, não é nossa. A nós cabe a luta,
a não desistir, a não desanimar, a não deixar-nos abater pelas situações, mas entregar a Ele todas e cada uma delas. Situações difíceis, situações muitas vezes que estão nos impedindo de dar passos, de continuar na direção de Deus, de comungar da sua palavra, comungar do seu coração, comungar da sua vontade. Deus é esse que espera-nos de braços abertos para que nós possamos acorrer ao seu encontro, para que nós possamos nos aproximar dele. E nos aproximando, ele nos dará a graça da vitória, a graça de responder a cada uma de nossas situações, dificuldades, a cada uma de nossas inquietações, como na vida de Pedro e dos seus discípulos que estavam inquietos diante daquele fracasso da pesca. Nós hoje podemos nos entregar a Ele mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante das nossas frustrações. Aliás, Deus espera que nós estejamos assim, de braços caídos, de braços abaixados, como se estivéssemos derrotados, porque só assim Deus é capaz de realizar uma obra em nossa vida, quando estamos rendidos e não temos mais forças para prosseguir. É Deus que age, porque a Ele a glória. Muitas vezes nós poderíamos atribuir a alguma situação de vitória a nossa própria força, as nossas capacidades humanas, mas quando elas se vão, é aí que Deus age, porque a Ele a glória. Diante dos nossos fracassos, Ele é a nossa força. Diante das nossas decepções, Ele é a nossa coragem. Diante das nossas limitações, dos nossos medos, Ele é a ousadia que nos chama a caminhar sempre, a não desistir, a jamais parar, a jamais desanimar. E é isso que nós vamos apresentar ao Senhor nesse nosso terço. Queremos colocar as nossas situações. Apresente-se ao Senhor, coloque suas limitações, suas dificuldades, mas também não se esqueça daqueles que também te pediram orações. Apresente-os, cada um deles, as situações que estão enfrentando, passando, vivendo, situações difíceis, mas também situações de vitória para agradecermos ao Senhor. Sim, por que não? Quantas vitórias Deus nos dá, e esse é o momento de elevar a Ele os nossos agradecimentos, os nossos louvores, porque quando estamos louvando, Deus está vencendo. Quando estamos lutando, Deus está nos fortalecendo. Portanto, elevemos a Ele nossa ação de graças por tudo aquilo que Ele já realizou e continuará realizando em nossa vida. Iniciemos o nosso terço traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena.
Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E esse é o momento do nosso recado de Deus. Deus quer falar conosco, Deus quer nos instruir, Deus quer nos dirigir e nos dirigir através da sua igreja, através da palavra que a igreja nos apresenta, nos oferece, ou seja, aquilo que o nosso Papa Leão XIV, ele está apresentando a toda a igreja. Você sabe que toda quarta-feira o Papa, ele dá uma catequese lá na Praça de São Pedro. E esta quarta-feira, o Papa Leão XIV fala sobre a fragilidade, que ela é uma ponte para o céu. Veja que o Papa, ele fala sobre os últimos momentos de Jesus na cruz, enfatizando que ele não aparece como um herói vitorioso, mas sim como um mendigo de amor, que não condena e não se defende. Na audiência geral desta quarta-feira, do dia de ontem, no Vaticano, graças ao alívio no verão de Roma, ele foi feito na Praça de São Pedro. E o Papa falou sobre a história da paixão do Evangelho segundo o evangelista João, em que Jesus Cristo crucificado disse a frase: "Tenho sede". E o Papa disse que a sede do crucificado não é só a necessidade fisiológica de um corpo atormentado, mas, sobretudo, a expressão do desejo profundo de amor, de relação, de comunhão. Sua imagem, a imagem do crucificado, é a de um Deus que não se envergonha de mendigar um gole, porque nesse gesto nos diz que o amor, para ser verdadeiro, também deve aprender a pedir e não só a dar. Vou repetir para você: o amor, para ser verdadeiro, também deve aprender a pedir e não só a dar. E o Papa continua dizendo, então, que Jesus não salva com um gesto clamoroso, mas pedindo algo que sozinho não se pode dar. Isso, segundo Leão XIV, abre uma porta para a verdadeira esperança. Se até o Filho de Deus escolheu não ser suficiente para si mesmo, então também a nossa sede, a sede de amor, de sentido, de justiça, ela não é um sinal de fracasso, mas de verdade. Disse o Papa, a sede de Jesus na cruz é, portanto, também a nossa. É o grito da humanidade ferida que ainda busca água viva. E essa sede não nos afasta de Deus, mas une-nos a Ele. Se tivermos a coragem de reconhecê-la, podemos descobrir que também a nossa fragilidade é uma porta para
o céu. E assim, na catequese, o Papa Leão XIV disse que na cruz, Jesus ensina que o ser humano não se realiza no poder, mas na abertura confiante ao outro, mesmo quando este nos é hostil e inimigo. E nesse sentido, o Papa enfatizou que é justamente pela aceitação da fragilidade que se alcança a salvação, que não está na autonomia, mas em reconhecer com humildade a própria necessidade de saber expressá-la livremente. E o Papa continua: nenhum de nós pode bastar a si mesmo. Ninguém pode salvar-se sozinho. A vida realiza-se não quando somos fortes, mas quando aprendemos a receber. E o Papa conclui que vivemos numa época que premia a autossuficiência, a eficiência. No entanto, o Evangelho mostra-nos que a medida da nossa humanidade não é dada pelo que podemos conquistar, mas pela capacidade de nos deixarmos amar e, quando necessário, também ajudar. Leão XIV convidou os fiéis a redescobrirem a alegria simples que nasce da fragilidade e da gratuidade. E ele enfatizou que em gestos cotidianos, como pedir sem vergonha e oferecer sem cálculo, há uma felicidade profunda, distinta daquela que o mundo propõe. Uma alegria que nos devolve a verdade original do nosso ser, ou seja, somos criaturas feitas para dar e receber amor, conclui o Papa Leão XIV. Que nessas palavras do Papa Leão XIV encontremos sentido para a nossa vida, principalmente na sua palavra, quando ele diz que o amor, para ser verdadeiro, também deve aprender a pedir e não só a dar, como fez Jesus na cruz, quando pediu: tenho sede. E além desse recado de Deus, o nosso Papa Leão XIV, eu gostaria de refletir com você, ou melhor, de partilhar com você uma pequena historinha, uma pequena parábola, onde Deus nos convida, através desta historinha, a refletir sobre a nossa vida, como estamos lidando com os dons e as graças de Deus. Se você estivesse numa lojinha de Deus, imagina uma lojinha de Deus, onde tivesse tudo de bom ali, os dons, as graças que Deus poderia conceder para você e fosse tudo de graça. O que você levaria desta lojinha? Então, reflita esta pequena parábola, esta pequena história para tirar lições para a sua vida. Um dia um homem passeando pela rua, olhando para as lojas, para os carros, para as pessoas, uma loja chamou a atenção deste rapaz. Chamou a atenção pela simplicidade, mas ao mesmo tempo por uma beleza radiante que tinha na loja. Então ele resolveu entrar nesta loja. Quando entrou, ele se assustou, viu um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão, sem piscar, ele perguntou: Anjo, o que você vende aqui? E o anjo respondeu: todos os dons de Deus. O homem voltou a perguntar: e custam caro esses dons de Deus? E a resposta do anjo foi: não custam nada, é de graça, pode escolher. O homem ficou radiante, todo feliz, andou por toda a loja e viu por lá jarras de vidro de fé, pacotes de sabedoria, caixas de felicidade. Ele não estava acreditando que poderia adquirir tudo aquilo. Então ele disse ao anjo: por favor, anjo, embrulhe para mim muito amor de Deus. Vá anotando aí: bastante felicidade, abundante perdão dele, amor ao próximo, paciência e tolerância. O anjo anotou certinho o pedido e foi então separar os produtos. Ao retornar, entregou-lhe vários pacotinhos bem pequenos que cabiam na palma da mão do homem. O homem ficou espantado e perguntou: mas como é que você pode me dar apenas esses pacotinhos? Eu quero levar uma grande quantidade dos dons de Deus. E o anjo respondeu: amado amigo, na loja de Deus nós não vendemos frutos, apenas sementes. Meu irmão, minha irmã, como estamos
cuidando dos dons que recebemos de Deus? Estamos colocando esses dons a serviço do próximo para ajudar aos outros? Será que estamos regando essas sementes com carinho, com atenção, com as nossas orações, com o nosso amor? Os dons que recebemos de Deus são gratuitos e depende de cada um de nós cuidar e fazer com que deem muitos frutos e se multipliquem. Vamos então pedir a nossa Mãe Maria, nossa Mãe Imaculada, que nos ajude a cuidar desses dons, que nos ajude a colocá-los em prática, a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço do reino de Deus. E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Agradeço a sua audiência, o seu carinho. Desejo que você possa se reencontrar, se encontrar com o Senhor em todos os lugares, em todos os momentos, de maneira especial na Eucaristia. E se encontrar também para agradecer, não só a pedir, mas a agradecer. Por isso, que essa oração de agradecimento a Deus também seja a tua oração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante de Ti para elevar minha gratidão. Obrigado pela vida que me deste, pela minha família, pelos amigos e por todas as pessoas que colocas em meu caminho. Sou grato, Senhor, pelos momentos de alegria, mas também pelas dificuldades que me fizeram crescer. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde, pela força e pela esperança que me sustenta. Mesmo quando não compreendo teus planos, sei que estás ao meu lado, cuidando de mim com amor de Pai. Recebe, Senhor, meu coração agradecido e ensina-me a viver cada dia em confiança e fidelidade. Que minha vida seja para Ti um louvor, em palavras, em gestos, em atitudes. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o agradecimento, agora e para sempre. Amém. E assim nós encerramos o nosso programa Alfa e Ômega. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.